hoje é 1º de junho de 2021, terça-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos buscar em Deus mais respostas para a vida. E hoje, sobre as tempestades da vida. São muitas as tempestades que vêm, muitas dores sobre as nossas vidas. Ninguém quer enfrentar a tempestade. Mas elas são inevitáveis, porque existem 3 tipos de tempestades, as tempestades que nós mesmos criamos, algumas que são permitidas por Deus e outras pessoas que criam tempestades e nos jogam no meio dessas tempestades, se vindo a nós e tirando nossa paz, nossa fé, tirando do nosso descanso em Deus. Mas hoje, nessa manhã, a palavra de Deus vem para nos alertar. Assim como Paulo foi lançado numa tempestade, da qual o próprio Deus tinha lhe alertado para que ele falassem com aqueles homens. Em Atos 27, vamos ler a palavra de Deus em Atos 27, a partir do versículo 9, que diz assim: tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornará perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará muito prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Só até aqui no versículo 11, depois a gente vê o restante. E eles seguiram adiante. Veja só, Paulo advertiu que não era para seguir viagem, mas eles seguiram e Paulo era obrigado a seguir essa viagem, mesmo sabendo que havia uma tempestade, porque próprio Deus havia mandado um anjo enviado a Paulo para orientar e dizer tudo aquilo, mas Paulo era prisioneiro, estava submetido àquelas autoridades e não podia fazer nada além do que alertá-los, e cabia a cada um seguir aquela viagem. Bem assim, muitas das vezes somos nós. Muitas das vezes nós mesmos nos lançamos em meio a tempestades, a brigas, a contendas. Há decisões da qual não deveríamos tomar. Vem o Senhor, usa pessoas para nos alertar. E nós abrimos mão dessa orientação, desse alerta. E seguimos nessa decisão da qual o próprio Deus disse que não éramos para tomar, que não nos faríamos bem, mas nós decidimos seguir. E aí, quando nos encontramos em meio à tempestade, nós ficamos envoltos a orientações de pessoas erradas e vem o desespero e nós vamos seguindo sem nenhuma orientação. E quando buscamos orientação, às vezes ficamos tão desconfiados porque negamos a palavra e ouvir a voz de Deus, que vamos ouvir a voz de pessoas erradas mais uma vez. E no meio da tempestade vem as orientações da maioria, e a maioria é tendenciosa e segue aquele caminho, e nós vamos e seguindo. O Senhor nos já disse muitas das vezes que algumas amizades não nos cabem, que alguns lugares não nos cabem, que a nossa carne pode até ficar sentindo prazer, feliz em fazermos algumas coisas que não devemos, falar alguma coisa, se relacionar com certas pessoas. E caímos em mentira, caímos em contenda, mas nós buscamos viver agradando a nossa carne e seguindo o caminho da maioria. E assim a tempestade fica mais perigosa. E diante de toda a situação daquela tempestade, quando nós ficamos meio que à deriva. E quando nós estamos à deriva, nos entregamos completamente às situações da qual a tempestade nos leva. E daí a situação fica mais pior. E nós nos esquecemos dos valores. Nós nos esquecemos de tudo que o Senhor nos ensinou através dos valores e princípios que nos foi dados desde criança.
E quando nós ficamos à deriva, fazemos qualquer coisa para sair do meio dessa tempestade. Mas esse qualquer coisa nos faz perder e lançar cargas que são nossos valores e nossos princípios. Não faça isso. Não lance seus valores. Não lance seus valores no meio do mar diante da tempestade. Não se preocupe, porque a palavra de Deus nos promete que Ele não nos deixa só. E veja, mesmo Paulo, sabendo da tempestade, tendo alertado aquele povo a não seguir viagem, ele estava ali no meio da tempestade. O mar revolto, as pessoas lançando seus bens, lançando as cargas no meio do mar. Mas qual foi a reação de Paulo? Ele não se desesperou. Ele acreditava e confiava no amor de Deus, porque ele buscava sempre a presença de Deus. E ele tinha a sua alma ancorada nas promessas de Deus para a sua vida, porque ele vivia e buscava os propósitos de Deus. Então, o que é que nós aprendemos com Paulo diante de tudo isso? Que nós não devemos abrir mão das nossas cargas, que são nossos valores, as cargas preciosas que Deus nos deu. Mas para isso nós devemos buscar a presença do Senhor para nossas vidas. Você não vai sair do meio dessa tempestade, do meio dessa dor, do meio dessa crise financeira, do meio dessa crise de relacionamento, diante desse desespero. Talvez você já esteja à deriva, mas existe uma solução que nós aprendemos com Paulo. É nós buscarmos a presença de Deus, buscar viver o propósito de Deus, ancorar a nossa alma nos princípios de Deus, buscando o propósito de Deus, buscando viver o propósito de Deus para nossas vidas. Paulo, ele entendia o que tem em Hebreus 13:5, que a palavra de Deus diz assim: nunca o deixarei, não o abandonarei. Sabia que o Senhor está com você, mesmo você sem conseguir ouvir a voz dele. Então, em nome de Jesus, busque, se entregue ao Senhor, busque viver o propósito de Deus, busque a presença de Deus e não se esqueça das promessas de Deus, que ele diz que não nos deixaria. Paulo, quando os homens estavam desesperados, lá no versículo 25, ele diz: tenham ânimo, senhores, creio em Deus. Eu creio em Deus que acontecerá do modo como foi dito. Mas sabe por que Paulo disse isso? Porque ele acreditava e ele esperava que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. Não se desespere. Enquanto está a tempestade e o mar revolto, faça como Paulo fez. Ele buscou a presença de Deus. Ele vivia os propósitos de Deus na sua vida. E ele acreditava, confiava e esperava nas promessas do Senhor. Enquanto ela não vem, ancore-se nas promessas de Deus. Enquanto a tempestade está acontecendo, o barco está agitado, o mar está revolto, não se desespere. Se ancore nas promessas de Deus em nome de Jesus e ore, porque o dia vai amanhecer, a tempestade vai passar e as promessas do Senhor vai se cumprir em sua vida. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro para que hoje essas vidas, essas pessoas que estão me ouvindo, elas busquem viver esses 3 princípios que Paulo viveu diante das tempestades. Diante dessa tempestade, ele buscou a presença do Senhor, ó Pai. Ele viveu o propósito do Senhor para a sua vida.
e ele confiou e se ancorou na sua promessa, na promessa que a tua palavra nos diz que nós não estaríamos só, que o Senhor nos daria um conselheiro, um consolador, e nós cremos e vivemos e esperamos pelas tuas promessas, Pai. Nesse primeiro dia do mês de junho, nós depositamos a nossa fé em Ti e firmamos um voto de buscar mais e mais a Tua presença para nossas vidas, de vivermos os propósitos do Senhor para nossas vidas. E queremos, ó Pai, nos ancorar nas Tuas promessas. Ó Pai, nós oramos e entregamos e consagramos o nosso mês de junho a Ti, Pai, e Te louvamos e Te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Tenha um bom dia. Fique na paz do Senhor. Não se esqueças das promessas de Deus para a sua vida. Ele não te deixará, não te deixou e nunca vai te abandonar. Amém? Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.